Hoje eu vou falar sobre o recurso mais subestimado das redes sociais. Vocês não reconhecem o devido valor que isso tem. Foi eu ver um hack do Ryan, entre vários outros que ele sempre posta, que eu peguei e falei, eu vou fazer esse negócio. Eu comecei a me conectar com mais pessoas e, consequentemente, eu passei a faturar muito mais dinheiro. Tá? Esse recurso se chama Meu nome é Igor Yuri, mais conhecido como Salsicha, e eu sou do Sub25, da Kobe Hub. Hoje eu vou falar sobre o recurso mais subestimado das redes sociais. Tenho certeza que todos vocês conhecem, mas eu também tenho certeza que vocês não reconhecem o devido valor que isso tem e que os resultados que isso pode proporcionar na vida de vocês. Então, antes eu gostaria de dizer como que eu descobri a importância disso e como foi minha trajetória até eu chegar aqui. Na real, eu estava na Irlanda ainda, vocês conhecem a minha história um pouco. Eu morei na Irlanda por um ano e 2 meses. E quando eu estava lá, eu ainda não usava esse recurso tão bem quanto eu poderia. Foi eu ver um hack do Ryan, entre vários outros que ele sempre posta, que eu peguei e falei, eu vou fazer esse negócio. Que foi um hack que era para colocar em prática justamente esse recurso aqui. E quando eu fiz isso, eu melhorei a minha comunicação, principalmente. Eu comecei a me conectar com mais pessoas e, consequentemente, eu passei a faturar muito mais dinheiro. Tá? Esse recurso se chama Instagram Stories. Qual a principal transformação que a Kobe causou na minha vida? A principal transformação foi a descoberta. E o que eu quero dizer com descoberta? A cada dia, principalmente aqui na mansão, eu tô me redescobrindo como profissional. Tem muita coisa acontecendo, eu tô aprimorando várias habilidades minhas e eu tô num processo que tá sendo muito importante pra mim, porque eu tô conseguindo enxergar habilidades que eu já tinha, mas que eu não explorava tanto, e outras habilidades que estavam, de certo modo, adormecidas. Eu tô juntando todas elas e criando algo totalmente novo. A principal transformação foi eu conseguir enxergar potenciais em mim que eu nem sabia que eu tinha. E agora eu tô jogando um outro nível por causa disso. Vamos lá. Instagram Stories, o nome já diz. Stories. O principal erro que todo mundo comete, e eu já cometi muito, foi você usar o Instagram Stories e não contar uma história. E esse é o principal motivo de ele ser chamado Stories, sabe? Então, primeiramente, antes de eu começar a entender mais sobre isso, eu peguei e falei, beleza, Instagram Stories, eu tenho que contar uma história nessa parada. Eu tenho que usar o storytelling, eu sou copywriter e eu tenho um certo conhecimento sobre isso. Eu fui entender quais são os elementos de uma boa história para ver como que eu conseguiria aplicar isso no Instagram Stories e obter os resultados que eu obtive. Então, se você for parar para ver, os elementos de uma boa história são esses. Ela tem personagens, ela tem enredo, ou seja, tem começo, meio e fim. Tem um cenário, tem conflito, é muito importante ter conflito, porque humaniza a parada. Isso aí explora também os personagens e gera conexão. E após o conflito, nem sempre, mas é bom algumas vezes ter uma resolução, porque isso aí também dá um sentimento de fim. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso aqui e comecei a aplicar nos meus stories, eu comecei a ter muito mais engajamento. A galera engajava comigo, eles queriam saber mais, queriam saber o que está acontecendo. E para ficar mais prático, isso aqui fica muito abstrato, né? Eu consigo trazer para o contexto da mansão. Um exemplo de como eu comecei a agir nos meus stories quando eu cheguei aqui é o seguinte, por exemplo, personagens. Quando eu cheguei, eu não cheguei apresentando todo mundo de cara. Algumas pessoas, inclusive, viram eu fazendo isso. Eu chegava, puxava Didi, eu vou apresentar Didi. Apresentava ela e tal, ela faz isso, isso, isso. De repente jogava uma enquete, eu jogava alguma coisa, deixava o perfil dela. Depois, apresentava o Musitano. E eu fiz isso com cada um aqui. Porque isso é um outro erro que não pode acontecer. Quando você tem muitos personagens, você tem que tomar cuidado. Você não pode apresentar todos de uma vez, porque o seu público vai ficar meio confuso e você vai perder a chance de aproveitar o máximo de cada um. Um outro cuidado que eu tive foi apresentar bem o enredo. O que está acontecendo aqui? Por que a gente está aqui?
que história que a gente está contando aqui, quais são os nossos objetivos. Isso aí eu também apresentei no meu Stories. Quando você entendeu que tinha tomado a decisão certa? Eu lembro exatamente desse momento, faz 1 mês e meio, mais ou menos. Não, acho que faz mais, faz uns 2 meses. Eu estava num restaurante chamado Vista Vitkovac. Eu vou pedir pro editor colocar aqui esse restaurante. Basicamente eu estava no topo de uma montanha num restaurante em Montenegro, rodeado por empresários multimilionários. E tava eu lá, entendeu? E dava para ver as montanhas, dava para ver o horizonte, o mar Adriático, que foi no evento que teve lá em Montenegro, o último evento, aliás, o penúltimo evento da Kobe Hub Internacional. Então foi nesse momento que eu falei, meu, eu tomei a decisão certa. Olha onde eu tô agora nesse momento. O cenário já tá meio que na cara, mas eu também explorava bastante. Eu sempre ia, não, né? Eu vou na piscina direto, eu vou lá em cima, eu gravo story aqui embaixo, gravo story em todo lado. Conflito, sempre que eu posso eu coloco um conflito também. Por exemplo, se você abrir meu stories, eu coloquei um conflito hoje, que foi quando o Matheus estava dormindo ainda. E eu peguei e falei, nossa, será que o Matheus vai acordar? Tá todo mundo esperando o cara chegar, ele tem horário, ele não chegou ainda. E aí, o desenvolvimento da história, eu levei o Leão lá, bateu no Matheus, Matheus acordou. Teve um conflito, teve uma resolução. Ele chegou aqui e apresentou a tempo. Entendeu? Teve começo e meio, não teve um fim ainda porque não acabou o dia. Mas pode ter certeza que eu vou apresentar muitas coisas ainda e vou finalizar, entendeu? Então, eu já posso puxar para alguns hacks que eu uso para eu ter mais autonomia, para eu gravar os meus stories. E são hacks que vocês podem usar também, que eu vejo que todo mundo aqui está postando stories, mas pode ser muito melhor aproveitado, sabe? Então, a apresentação dos personagens foi o que eu já falei. Um outro cuidado que eu sempre tenho nos meus stories é explorar todos os tipos de aprendizagem. Na PNL, não sei se vocês sabem, mas existem 3 tipos de aprendiz. Tem o aprendiz visual, o auditivo e o sinestésico. Como o nome já diz, o visual tem facilidade de assimilar as coisas que ele vê. O auditivo as coisas que ele ouve. E o sinestésico precisa estar interagindo, precisa ter ação. É possível explorar esses 3 campos através de stories. O que eu faço? Por exemplo, quando eu estou gravando um hack. Rapaziada, um hack de, viajar mais barato. Tudo que eu estou falando, eu vou escrever também. E aí eu posso colocar até em 2 cores que fica mais fácil de assimilar, entendeu? Então os pontos chaves, eu estou sempre escrevendo. Isso aí vai ficar junto com a minha fala, entendeu? E o campo sinestésico, eu sempre exploro colocando enquete, colocando uma pergunta aqui, entendeu? Então eu consigo abranger todos esses campos de aprendizagem, fica mais fácil de assimilar e eu conecto com mais pessoas. Qual o seu conselho para a galera da sua idade que está perdida na vida? Cara, esse conselho, ele não é meu, tá? Eu tenho que dar os méritos dele pro meu queridíssimo Leão Diretor, que tá ali em cima, que é o seguinte, primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você segue no Instagram? Vou usar o meu exemplo. Eu segui acho que 1.200 pessoas. Tipo, eu seguia mais pessoas do que eu era seguido. E aí o Leão chegou e falou, quantas pessoas você segue, Salsicha? 1.200. Aí ele me encheu de porrada. Por quê? Porque faz todo sentido o que ele falou. Se você segue 1.200 pessoas, você vai deixar de ver conteúdo de quem é relevante pra você, de quem pode agregar valor na sua vida, pra ficar vendo foto em praia, pra ficar vendo zoeira, entendeu? E depois desse dia, eu fui tirando, e hoje em dia eu acho que eu sigo 200 e poucas pessoas. Mas são só pessoas que podem agregar algo na minha vida, pessoas com quem eu quero estar por perto, entendeu? Então, eu ter dado essa filtrada mudou absurdamente meu game, porque agora eu consigo acompanhar muito mais de perto a vida das pessoas que me inspiram, consigo interagir com elas e deixo de ver coisa irrelevante. Então isso aí é o conselho que eu dou pra você que tá perdido na vida. É algo mais prático, né? Mas é isso. O lance de ter início, meio e fim. Você pode ter certeza que sempre que você abrir meu stories, vai ter um bom dia lá. Eu dei início ao dia, entendeu? Tá contextualizado. O que tá acontecendo hoje? A galera não acordou ainda. Ou a galera já acordou e já estão trabalhando. Tem o meio, que isso aqui é muito relativo, depende do que acontece durante o dia, mas eu sempre estou registrando, estou interagindo, estou fazendo enquete. E sempre vai ter um final. Que não tem como começar o dia seguinte se não tiver final nesse. Não vai fazer sentido nenhum, entendeu? Senão vai ficar lá, eu gravo aqui, tipo, todo mundo tá fazendo palestra aqui, aí já no outro dia, tá ligado? Não faz sentido. Então, eu sempre tenho esse cuidado também. Tenha cuidado pro seu story ter começo, meio e fim. Uma história bem contada. Essa mentalidade de aprendiz foi algo que eu aprendi com Gary Vee, não sei se vocês conhecem ele. Ele é um gênio do marketing americano, né? Eu acho que ele é russo, se eu não me engano, mas ele atua nos Estados Unidos. E quando eu entendi isso aqui, eu consegui ter muito mais leveza e autonomia para gravar os meus stories, porque uma das grandes objeções, sempre que eu falo pra galera, meu, grava stories, posta conteúdo,
é a seguinte, eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter passado isso pela cabeça de vocês já, que é eu não tenho nada a agregar. Eu não tenho nada a agregar, o que eu vou passar e tal. Mas isso aí não é uma mentalidade de aprendiz. O que é a mentalidade de aprendiz? Eu não estou ensinando, eu estou compartilhando. Entendeu? Então, veja o seu stories, o seu perfil, de repente se você tiver um canal no YouTube, como se fosse uma série da Netflix, entendeu? Você não tá lá pra ser o professor pica que quer ensinar pra todo mundo e eu sou foda e você tem que aprender comigo. Não, você tá compartilhando, entendeu? E pra você compartilhar, você não precisa ser o mais pica de todos. Você precisa saber algo que o próximo não sabe. Mesmo se ele souber, você tá compartilhando, entendeu? E um exercício que foi, na verdade, o hack que fez eu começar a postar mais stories e explorar o storytelling e promover a minha imagem, ganhar mais dinheiro, foi o hack que o Rael falou, que é o seguinte. No começo, eu sei que você fica meio acuado, né? Você não quer gravar, o que eu tenho a agregar? Mas depois que eu fiz isso, o meu jogo virou, tá ligado? Que foi criar um Close Friends. Aí você pode colocar, de repente, um perfil que não existe, ou só os seus amigos, e você começa a postar bastante, sei lá, 20, 30 stories por dia. A partir daí você vai ficar muito mais solto em frente à câmera, e é questão de tempo, até você começar a gravar mais e mais e mais, entendeu? Pergunta bônus. Qual que é a da boina? Qual que é a da boina? Responde aí. Qual que é a da boina? Não sei se eu posso falar isso ainda. Daqui a alguns anos, acho que anos são muita coisa. Daqui a alguns meses vocês vão descobrir o que essa boina aqui significa. Então fica no ar.